Olá, tava Aí, difícil aí, que bom. conseguimos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Natália. Todo mundo já chegando aí para nossa live. Eu estava falando aqui com o pessoal que hoje vai ser uma live bem interessante, porque é um tema que cada vez mais tem sido frequente, né, Pávio? A ansiedade não sei se vocês todos, né, perceberam que as pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas aí, não sei se em decorrência da pandemia, em decorrência do ritmo de vida que a gente tem levado, né? Mas as pessoas estão ficando mais ansiosas, né? Obrigada por você estar aqui hoje. Pessoal, o Pavel hoje vai esclarecer todas as dúvidas. O Pavel é médico especializado em psiquiatria, então ele entende tudo aí sobre ansiedade. Então podem perguntar aí o que vocês tiverem dúvidas, eu tenho certeza que ele vai conseguir sanar aí muitas das dúvidas de vocês. Bom, Pavel, eu queria, na verdade, já de antemão te agradecer, né, por você ter essa disponibilidade de vir aqui para falar um pouquinho com a gente. E como eu falei, é um tema que cada vez mais tem sido frequente, né? Inclusive, assim, em consultório, assim, eu tenho recebido muitos pacientes com essa queixa mesmo, queixa de ansiedade, né? Mas o que que vem a ser a ansiedade? Tudo bom, Natália? Boa noite. Tudo bem, boa Obrigado pelo noite. convite aí. Fico muito feliz da gente estar fazendo essa live juntos, né? Depois de muito tempo a gente se encontra aqui na internet. Muito Verdade. legal. Muito Muito legal. bom. A gente estudou junto, para quem não sabe, né? É verdade. E engraçado, né, Pablo? Você sempre teve esse caminho aí da psiquiatria, né? Então você sempre gostou muito dessa área, né? Muito Exatamente. legal. Desde o começo sempre me interessei pela psiquiatria. Não tive como fazer outra coisa a não ser psiquiatria. E hoje eu Psiquiatria. sou muito feliz fazendo psiquiatria, né? Que Graças a bom, que bom. Deus. Mas vamos lá, você fez uma pergunta sobre o que que é ansiedade, né? E Isso, o que que. é muito difícil falar sobre coisas que a gente não consegue tocar, coisas que a gente não consegue ver. Tentando trazer para palavras o que que é ansiedade, é um estado afetivo humano, é um estado de espírito humano muito penoso, ou seja, muito ruim para aquele que sente ansiedade, e está Uhum. muito ligado à expectativa de um futuro próximo em que ameaças reais ou não tão reais assim estejam no porvir. Uma outra definição de ansiedade é temor antecipatório. O que é temor antecipatório? Às vezes pode ter, a gente fica com medo do que pode acontecer. Ah, meu Deus, eu não vou dirigir à noite porque meu carro pode furar o pneu, por exemplo, e eu não sei trocar o pneu do Uhum. carro à noite. Ou eu não vou conseguir sair com o carro porque eu não sei estacionar o carro. É um temor, você fica pensando no futuro e muitas vezes aquelas hipóteses que você planejou, você nem acabam acontecendo. Você sofre por Uhum. antecipação. Então, Então, a Pablo, ansiedade está está sempre ligado a um futuro, né? exatamente, é um temor Sempre ligado ao futuro. antecipatório a um futuro. Uhum. Exatamente. E a ansiedade, ela é diferente do transtorno de ansiedade? Legal, boa pergunta. Ansiedade em si, todo mundo tem e até certo ponto ela é boa. Né? A gente não pode viver uma vida totalmente livre de ansiedade. Isso seria ruim para nós. A Uhum. ansiedade, de certa forma, é uma defesa do nosso organismo contra violência, contra agressão, contra traumas. Então, tudo isso, Uhum. a ansiedade nos protege. Então, a Uhum. ansiedade é boa até certo ponto. Quando ela passa de um momento em que passa a limitar a vida da pessoa ou passa a causar prejuízo para a vida da pessoa, passa a alterar a rotina daquela pessoa, aí, opa, aí acende a luz vermelha, aí é o momento que vira um transtorno de ansiedade. Tá. Então, um transtorno de ansiedade seria, então, quando essa ansiedade está em excesso, né? Ou está Exatamente. atrapalhando ali a vida diária dessa pessoa, tá? E quando que essa pessoa precisa realmente de ajuda?
a gente identifica assim, não, a ansiedade está além do que do normal, digamos assim, né? Aham. Vamos lá. Por exemplo, não tem exame na psiquiatria. Não, a gente não vai ter um exame que a gente vai fazer um exame para, a partir desse momento, você precisa de tratamento, né? O que a gente usa como critério para ver se está na hora de iniciar um tratamento é assim: teve alteração na rotina da vida da pessoa. Opa, acende a luz vermelha, é hora da gente começar um tratamento. Por exemplo, a pessoa tem ansiedade de que o chefe dela vai dar uma bronca nela. Tudo bem, pode acontecer. Mas a partir do momento que essa ansiedade é tão grande que ela não consegue ir trabalhar, opa, aconteceu uma mudança aí. Teve uma alteração na rotina dela. É hora de entrar com tratamento para essa ansiedade aí. Uhum, Então, tá. quando muda a rotina da pessoa, Quando ou muda quando a ela se rotina sente, diária. ou quando ela se sente muito desconfortável com os sintomas, aí é a hora da gente começar o tratamento. Procurar ajuda, certo. Assim, eu tenho recebido pacientes em consultório que têm ganhado peso por conta da ansiedade. Então, aquela ansiedade que está relacionada ali a comer mais, acaba comendo doces, né? É mais frequente isso, a ansiedade levar ao ganho de peso? Como que você vê isso? E o contrário também, então, assim, pessoas que ficam ansiosas podem vir a perder peso também? Legal, Nath. Boa pergunta essa. O que eu percebo também nos meus pacientes que sofrem de ansiedade, que fazem tratamento de ansiedade? Duas coisas. Eles podem passar a comer mais, né, que a gente chama de hiperfagia. Acontece Uhum. sim, e aí vem o ganho de peso. Ou eles podem passar a comer menos, hipofagia. Acontece também. E olha que curioso. As pesquisas mostram que a pessoa, quando está sob influência do estresse, ela tem o apetite mudado, o apetite dela é transformado. A mulher passa a ter muito mais apetite por carboidratos, ou seja, doces, e o homem passa a ter Uhum. mais apetite por gordura trans. Tá ruim o som? Certo. Não, agora acho que melhorou. Melhorou? Vocês estão ouvindo direitinho aí, pessoal? Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Retomando então. Existem as duas coisas quando a pessoa tem ansiedade. A pessoa pode passar a comer mais, que a gente chama de hiperfagia, ou passar a Uhum. comer menos, que a gente chama de hipofagia. E existe também a mudança do perfil do apetite. Por exemplo, mulheres quando estão sob estresse, elas têm um apetite transformado e elas passam a ter mais afinidade por carboidratos simples, que são os doces, por exemplo. E os homens passam a ter mais afeição por gordura Gordura trans. trans. Ah, Por isso eu exemplo, não fast sabia. food. Então os homens passam a Certo. comer mais fast food, por exemplo, e as mulheres mais doce, né? Mais doces. Uhum. É curioso isso. É curioso, você falou também dessa questão do doce. Tem muita mulher que acaba comendo mais doce na época que vai menstruar, por exemplo, né? E isso também é uma certa ansiedade, né? Causada aí por questões hormonais também, né? Também tem Sim, relação, né? Com essa exatamente. questão do doce, né? A O Neia colocou açúcar, aqui. que Não, é, pode né? falar, Pablo. A A Neia que... colocou aqui: eu estou fazendo um tratamento para transtorno de ansiedade. Comecei a desenvolver no climatério. Até agora estou tomando o medicamento. Se parar, tenho crise. Exatamente. O tratamento da ansiedade é um tratamento longo. Às vezes as pessoas acham que vão começar o tratamento de ser 1 ou 2 meses e param o tratamento antes do tempo. Não, é preciso ter bastante paciência. Do mesmo jeito que a ansiedade não começou da noite para o dia, ela não vai sumir da Também noite não para o vai ser. dia. Então o tratamento é longo, pelo menos aí 6 meses de tratamento para Pelo menos ansiedade. 6 meses de tratamento. Tá. Pavel, alguns pacientes
tem, além do transtorno da ansiedade, algum outro quadro, né? Por exemplo, um quadro depressivo. Isso é comum, a ansiedade estar sendo um sintoma, digamos assim, de um outro quadro psiquiátrico? Sim, então, Nath, é muito comum. O fato de você ter uma doença psiquiátrica aumenta a chance em 2 vezes de você desenvolver a segunda doença. Então, por exemplo, você Certo. tem já depressão. Para você desenvolver ansiedade, é assim, é muito mais rápido. Muito rápido. E antigamente a gente achava que, por exemplo, depressão era uma coisa e ansiedade era outra Ansiedade, coisa diferente. Hoje em dia mudou. Hoje em dia a gente acha que é um contínuo. O que é um contínuo? Tem mais aspectos de ansiedade. Por exemplo, um paciente tem mais aspectos de ansiedade, mas ele tem alguns sintomas depressivos também. Depressivos. Mas pode ter Entendi. um outro paciente que tem diagnóstico de depressão, mas é muito comum ter sintomas de ansiedade também. Então essas doenças se comunicam sim, elas andam de mãos Então dadas, como a gente é chama. bastante complexo, né, pessoal? Como vocês ouviram aí o doutor Fábio falar, às vezes esse sintoma de ansiedade pode estar aí, de repente, mascarando um quadro maior ou algum outro quadro que precisa ser avaliado com mais cuidado, né, Fábio? Exatamente. Às vezes a pessoa acha que só tem um quadro de ansiedade, mas tem um quadro depressivo associado aí. Porque às vezes as pessoas acham que depressão é ficar chorando dentro de um quarto, sem ânimo para nada. E muitas vezes você pode ter depressão sem essa tristeza característica. Uhum. E uma curiosidade: casos de depressão com sintomas ansiosos, o tratamento é muito mais difícil do que o quadro em que anda só a depressão, Hum. por exemplo. Ah, tá. Tá. Nossa, eu não É. sabia. Também Sim, é uma coisa que precisa ser realmente avaliada por especialista mesmo, né? Bom, exatamente. perguntaram aqui do tratamento, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais também. A Angélica falou: sinto isso como mais doce, tomei o prazolam, ele melhorou, mas parei por ser tarja preta. Se o Fernando perguntou: eu como 3 vezes a mais com ansiedade. Sinto É, ansiedade, palpitação e como doces, né? Quais são os sintomas físicos comuns de quem tem crise de ansiedade? A Tainá perguntou uma pergunta muito legal, muito interessante. legal. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos. Então vamos Então, lá. quais são os sintomas físicos comuns, né, de quem tem crises de ansiedade? Isso. O que é uma crise de ansiedade? Para a gente ter noção, é mais ou menos assim. Imagina que você está andando 3 horas da madrugada, sozinha na rua, sozinha, numa rua deserta. E de repente vem 2 pessoas numa moto. Automaticamente, o que você pensa? Vou ser roubado, né? Vou ser vítima de violência. Automaticamente, é instintivo do ser humano, você vai se preparar para 2 coisas. Ou para enfrentar esse evento agressor, ou para fugir. A gente chama isso de instinto de fuga ou luta. Quando esse instinto de fuga ou luta é ativado, o nosso corpo dispara adrenalina. Dispara principalmente 2 hormônios, a adrenalina e o cortisol. Então o nosso corpo vai se preparar para fugir ou para lutar. Numa crise de ansiedade, é a mesma reação que acontece no nosso organismo. A gente está pronto para fugir ou para lutar. Então o que acontece? A pessoa pode ficar com a boca seca, a visão fica em túnel, né? E não consegue ver a visão Uhum. periférica, a visão fica em túnel. O sangue vai para a musculatura. Então o sangue sai da pele e vai para a musculatura. Então a pele fica fria e fica mais pálida. E o sangue vai para os músculos. Pode ter tensão muscular, os músculos podem até tremer, a pessoa fica tensa, né? Tremendo. Isso pode acontecer. Então, pele fria, o tremor muscular, a boca seca,
a pupila dilata. São todos sinais e sintomas que a gente usa para falar, para fugir ou para lutar. Na síndrome do pânico, a pessoa pode sentir tudo isso associado à dor no lado esquerdo do peito, que parece até mesmo um infarto do miocárdio, né? É comum pessoas na hora ali da crise de pânico, acharem que estão infartando e irem para o pronto-socorro achando que estão tendo um infarto. Aí chega no pronto-socorro, faz as enzimas, está tudo normal, e aí é feito o diagnóstico de síndrome do pânico, muitas vezes. Então, esse, resumindo assim, basicamente são os sintomas. Certo. Então, se o paciente tiver sintomas assim, o ideal seria procurar um psiquiatra para poder investigar melhor, né, ver se esses sintomas têm sido frequentes, né, e se precisa realmente de tratamento, né. Exatamente. O Cris, ele fez uma colocação aqui da atividade física. A atividade física é um dos melhores tratamentos aí para ansiedade. A gente tem tratamentos alternativos, né, Pavel? Falando aí de tratamento alternativo aí para... Não alternativo, mas um dos tratamentos, né? Sim. Seria atividade física. Existem terapias adjuvantes, né? Aquilo que a gente pode fazer para potencializar o seu tratamento. Por exemplo, atividade física. É ótimo tanto para transtorno de ansiedade quanto para transtorno de depressão. Então, atividade física. Quanto de atividade física? 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Já é um bom começo, já ajuda bastante a diminuir os sintomas de ansiedade. A terapia, que a gente fala, terapia com psicólogo, principalmente aqui falando no caso de terapia, pode ser o mindfulness ou pode ser terapia cognitivo-comportamental, também é excelente. São terapias que você pode usar, lançar mão, que vão além da terapia com remédio. E essas terapias, você pode falar um pouquinho de cada terapia, Pavel? As terapias com psicólogo também? Vamos lá. A que a gente mais usa no transtorno de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. O que o paciente vai aprender nessa terapia cognitivo-comportamental? Ele vai aprender técnicas para vencer a sua ansiedade. Então, ele vai aprender técnicas de respiração, técnicas de como controlar o seu pensamento que está alterado. Tudo isso é um treinamento para ele enfrentar melhor as crises. Esse é um dos tipos. Sim. Tem o mindfulness também, que é uma das técnicas de respiração que a gente traz do yoga, que é muito boa também para ajudar nas crises de ansiedade e na crise de pânico. Certo. E também, Pavel, além de todas essas terapias que você falou que é adjuvante, né, que seriam essas terapias cognitivo-comportamental, o mindfulness, e também atividade física, né? Você acha que a religião ou alguma outra coisa também ajuda nos quadros ansiosos? Com certeza, né? A espiritualidade não pode ser deixada de lado no paciente. Né? O que eu digo aqui com espiritualidade? Tudo que não é tangível, tudo que a gente não consegue tocar, tudo que vai além, que transcende a nossa natureza humana, entra como espiritualidade. Às vezes a pessoa não tem uma religião em si, mas ela tem uma fé em algo superior, em um criador, e isso ajuda e ajuda muito. Por exemplo, um exercício que ajuda muito, eu gosto sempre de falar para os meus pacientes isso, de manhã, logo que você acorda, tem alguns momentos que você vai fazer o exercício de gratidão. Então fica ali, tranquilo na sua cama, agradecendo coisas que você tem na sua vida. Se você acredita em Deus, agradeça a Deus. Se você acredita no universo, agradeça ao universo. O importante é agradecer.
Então agradeça coisas simples, a água na torneira, o banho quente que a gente tem, a nossa profissão, a nossa família, os nossos amigos. Por quê? Quando a gente passa a agradecer, a gente exercita a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade aí vai dizer para o nosso corpo que as coisas estão bem, que as coisas estão sob controle. E isso é muito bom. É o contrário do que a gente reclamar. Quando a gente reclama, a gente está falando para o nosso corpo que está faltando as coisas. E isso gera um senso de falta que é ruim para o nosso organismo. Certo. O Fernando ele fez uma colocação que eu achei interessante. Ele falou: quando dá esses picos, né, de ansiedade, você acha interessante largar aquilo que você está fazendo, ir para um outro lugar, dar uma volta no quarteirão? O que, que a pessoa que sabe que está tendo ali uma crise de ansiedade, ela deve fazer? Legal. Muito boa pergunta. O que eu gosto de falar para os meus pacientes quando eles estão tendo uma crise de ansiedade? Se você conseguir sair do lugar que você está e ir para um lugar aberto, arejado, vai ser melhor. O simples fato de você mudar de ambiente já ajuda a reduzir um pouco a tensão, ajuda a reduzir um pouco o estresse. Segundo, preste muita atenção à sua respiração. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, a nossa respiração fica curtinha e ofegante. Então a gente tem que mudar a nossa respiração. Tenta respiração lenta e profunda, de preferência pelo nariz. Então faça a respiração, por exemplo, vou fazer aqui uma respiração lenta e profunda. Você pode contar até 4 tempos para inspirar e 4 tempos para expirar. Então vamos lá. Fazendo isso algumas vezes, você demonstra para o teu organismo que já está na hora dele se acalmar e isso ajuda bastante. Esse é um dos exercícios do mindfulness, por exemplo. Sentir a respiração, respirar lentamente. E tem muito a ver com yoga também, né, Pablo? Muito. A O meditação, yoga né? tem a parte física, o mindfulness, o que é? Pegaram o yoga e tiraram a parte mística do yoga, tiraram a parte do exercício do yoga e ficou só com a respiração. Então, o mindfulness são exercícios de respiração baseados no yoga. Interessante, interessante. Aqui, o Cris também fez uma outra pergunta interessante. Ele falou: o toque tem a ver com ansiedade ou depressão? Tem sim. O toque está muito mais ligado às ansiedades do que depressão. Não faz parte do diagnóstico. O toque não faz parte do diagnóstico de depressão nem de ansiedade. Mas ele está levemente associado ao transtorno de ansiedade, sim. Certo. Então, a gente falou também dos métodos alternativos, dos métodos adjuvantes, né? Fábio, você pode falar um pouquinho para a gente do tratamento medicamentoso? Quando que esse tratamento medicamentoso ele é necessário? Por quanto tempo, normalmente, isso varia, né? De pessoa para pessoa que o psiquiatra costuma usar essas medicações. E também, acredito que vai depender também, como você falou, né, anteriormente, se o paciente tem um sintoma depressivo associado ou não, né, que acaba mudando o tratamento, né? Uhum. Então, quando iniciar a medicação no tratamento de ansiedade? Tem gente que acha que precisa estar num grau elevadíssimo de ansiedade para iniciar o tratamento com medicamento. Na verdade, não, né? Se a pessoa já está desconfortável com ansiedade, se ela está mudando a rotina dela, a gente já está autorizado a entrar com medicação. Desde casos mais leves até casos moderados a grave. É que as pessoas têm muito medo. Uma pergunta, depois se você puder falar também. Você falou assim que mesmo que as pessoas estejam com sintomas leves, mas isso está atrapalhando aí a rotina, que também é necessário entrar com a medicação. Então, por exemplo, se a pessoa estiver engordando ganhando muito peso por conta da ansiedade, isso também indicaria um tratamento? Com certeza, sem dúvida. Começou a mudar a rotina dela,
ela está comendo muito porque está ansiosa, opa, pera lá, o problema não está só em ganhar peso, existe algo mais importante por trás. Por que que ela está ganhando peso? Está ganhando peso secundário a uma ansiedade. Então a gente tem que tratar primeiro essa doença de base, que é a ansiedade. Certo. Aí já é indicado medicação, sim. Medicação também. Tá? Claro, aí sim. E assim, os principais medicamentos, a gente fala muito dos inibidores, né, de recaptação de serotonina. Alguém falou aí, eu não lembro quem falou, mas alguém falou aí do amitriptilina também. Normalmente, a gente usa algumas dessas medicações, né? O que você pode falar a respeito, de uma forma geral, das medicações? Coisa que a gente usa padrão ouro. Na medicina a gente chama de padrão ouro aquilo que está mais indicado, né? O mais Uhum. indicado para tratar a ansiedade, sem dúvida nenhuma, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, quais medicações fazem parte disso? Fluoxetina, sertralina, né? Basicamente, Paroxetina. paroxetina. Paroxetina eu não gosto de usar muito porque ela dá ganho de peso. Uma curiosidade aí, Certo. né? Então a Aham. fluoxetina e a sertralina são os mais antigos e são os mais seguros, é o que a gente mais fala. Existem também os duais. Por exemplo, venlafaxina, desvenlafaxina, que Desvenlafaxina. são ótimos remédios para usar no Mas tratamento eles para também acabam ansiedade. associando também ao inibidor de recaptação de norepinefrina também, né? Eles são duais, eles trabalham tanto a parte da sertralina quanto da parte da norepinefrina. Por isso que O eles Pablo, atacam em duas é, frentes. os pacientes, eles podem apresentar alguns sintomas colaterais com o uso das medicações, né? Eu já vi pacientes apresentando, com o uso, por exemplo, da sertralina, muito sintoma gastrointestinal. Isso é comum, assim, nessa classe de medicamentos, quando eles usam esses medicamentos duais que você falou, normalmente não tem tanto sintoma. O que você observa mais? É tentativa e erro, Nath. Por exemplo, tem gente que se dá muito bem com a sertralina, mas tem gente que realmente sente muitos Tem efeitos muito colaterais sintoma. dela. Por exemplo, os efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. A sertralina também pode dar muito tremor, coisa que eu observo bastante na minha prática, é muito tremor com sertralina. E aí o que Sertralina, que a gente tá. faz? A gente troca, tenta trocar por algum outro que a pessoa tolere bem, Tolere né? melhor, né? Exatamente. A Neia falou aí do escitalopram, né? O escitalopram também é uma medicação excelente, né, Paulo? Muito boa. Esse Talopram Uhum. é uma medicação moderna, é uma medicação segura. Ela está na classe dos inibidores também. E ela é excelente. Eu gosto muito do Escitalopram. Porém, em algumas pessoas, ela pode realçar o apetite por doce. Não é todo mundo. Lembrando que Hum, não é tá. para todas as pessoas, mas em algumas pessoas pode realçar o apetite por doce. Apetite por doce. O uso do escitalopram. Exatamente. O uso do Escitalopram pode aumentar o apetite por doce. E aí, consequentemente, tem que fazer uma dietinha para não ganhar peso. Certo. O Gilson perguntou aqui: o transtorno de humor está ligado à crise de ansiedade? Sim, a ansiedade é um transtorno de humor. Então, existem vários transtornos do humor. Por exemplo, a depressão é transtorno do humor também, a ansiedade é transtorno do humor, a bipolaridade é transtorno do humor. Então, dentro do balaio dos transtornos de humor, a ansiedade é uma dessas doenças. Certo. Bom, a gente falou também dos tratamentos de uma forma geral. A gente não falou, Pavel, do sono. O transtorno da Uhum. ansiedade também ele pode prejudicar, né, o sono. Então, normalmente, quando você entra, por exemplo, com um medicamento para tratar a ansiedade, normalmente é necessário entrar também com a medicação para o sono, ou não? Por exemplo, quando a pessoa não está tratando a ansiedade, está muito ansiosa, no início do tratamento, talvez a gente entre com uma medicação para ajudar no sono.
mas isso não é a via de regra. Normalmente a gente usa os inibidores e espera os inibidores fazerem efeito para os inibidores automaticamente regularem o sono. Então a gente evita a classe dos benzodiazepínicos, né? O clonazepam, a gente evita, o prazolam, diazepam. Não são medicações assim que a gente usa com frequência na psiquiatria moderna. A gente procura evitar esse tipo de medicação. E o Zolpidem, Pablo? O Zolpidem, porque o Zolpidem é um hipnótico, né? Isso. Ele é mais seguro, ele é mais tranquilo do que a classe dos benzodiazepínicos. Dos benzodiazepínicos, tá. Eu uso mais o Zolpidem do que o clonazepam, do que os outros, tá. Eu gosto bastante. A Nalva perguntou, pessoal, estamos chegando aí ao final aí da nossa live, então vocês podem mandar as dúvidas aí, tá? Que a gente já, daqui a pouquinho já está finalizando. A Nalva perguntou, doutor, tem cura para a depressão? Depende, Nalva, o que é cura, né? Assim, cura, pode existir cura, sim. A gente entra com uma medicação, trata ela durante um tempo e tira a medicação. Se ela ficar bem e não tiver mais depressão, ótimo, beleza, está no lucro. Mas em compensação, ela pode ter recaída na depressão. Se ela tiver recaída na depressão, eu prefiro entrar com a medicação e não tirar mais. Ela consegue viver bem, ela consegue ter qualidade de vida, mas aí vai precisar da medicação. Não quer dizer que ela vai ter que conviver com sintomas. Ela pode viver bem, e provavelmente vai viver bem, só vai precisar tomar um remédio. Certo. O Khaled também perguntou aqui, existe algum dado sobre a prevalência da ansiedade em diferentes países, sociedades, levando em consideração a existência de diferenças culturais? Tem sim. Uma curiosidade ruim para nós no Brasil, o Brasil é o campeão de ansiedade do mundo. Né? 10% da nossa população sofre de ansiedade. A média no mundo é de 5 a 6%, no máximo 7%. A gente já tem 10% da nossa sociedade. E qual é o problema disso? O problema disso é que pessoas se afastam do trabalho para tratar a ansiedade. Então isso onera muito, o governo perde muito dinheiro com isso para sustentar os trabalhadores que estão afastados para se tratar. Afastados. Certo. A Giovana falando, eu tenho 11 anos e choro por tudo. É normal? Não é normal. Chorar por tudo não é normal. O choro é normal quando ele está associado à tristeza. E essa tristeza por algum fator. Morreu alguém, eu posso chorar, é o meu momento de luto. Ou eu estou muito nervoso, eu posso chorar porque eu estou nervoso. Mas se eu estou chorando sem motivo, aí acende uma luzinha vermelha. É bom ficar atento, procurar investigar o que é. Certo. Pessoal, obrigada. A gente já está encerrando aí a nossa live, né? Pablo, muito obrigada. A Paty até comentou aqui como seria bom se todos os psiquiatras agissem como o Dr. Pablo. Né? Realmente Legal, o Pablo, ele desde da faculdade, né, a gente vê que o Pablo realmente é uma pessoa interessada no ser humano, e isso é muito importante, né, Pablo? A gente não trata só a diabetes, né? A gente não trata só a hipertensão do paciente, né? A gente precisa tratar o paciente como um todo, olhar o paciente como um todo. Não adianta o paciente estar com um exame adequado e não estar bem mentalmente, né? Eu acho que é um conjunto, né? Nós somos um conjunto, né? O ser humano é um conjunto e a gente precisa cada vez mais olhar o todo, né? A gente nunca pode esquecer isso. A gente não trata um problema, a gente não trata uma doença, a gente trata o ser humano, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que a gente trata pessoas e isso envolve o sofrimento psíquico delas também. Com certeza. Eu quero convidar vocês também para participarem aí das lives aí do Dr. Pavel. A gente aprende muito com ele, sempre, todas as terças, Pavel. Eu estou fazendo live toda terça e quinta, às 8h15 da noite. Posso fazer um convite aqui, Nath? Lógico, por favor. Dia 21 de janeiro,
eu vou fazer uma aula fechada sobre ansiedade. Ai, que Né? legal. Olha aí, pessoal, Então, anotem aí. todos estão convidados para essa aula que vai acontecer no dia 21. É uma live fechada. Você precisa se inscrever. O link está lá Ótimo. na bio. E vai Tá ser bom, dia vamos divulgando 21, aí. às 8h15. Legal. Depois a gente coloca o Insta dele também tá aí no meu. Vou até colocar um destaques aí, Fábio. O pessoal tem perguntado bastante. Valeu, Nath. Legal. Obrigado. Mas obrigada, um abraço para toda a sua família, né? Que Deus continue guardando vocês aí nessa situação que a gente está vivendo aí do Covid, que a gente sabe que não está fácil, né? Aham. Mas se Deus quiser, isso tudo aí passa logo, né? Obrigada a todos Verdade. vocês aí que participaram da live. E a gente deixa aí o Instagram aí do Dr. Fábio para vocês participarem aí da aula, que ele vai dar no dia 20. E obrigada. Um beijão para Valeu, Nath. todos. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigado aí a Tchau, presença de tchau. todos. Até a próxima.